a igreja, ela foi passando por... Assim, as coisas vão evoluindo, correto? Então, existem situações que a gente tem muita dificuldade de compreender. E isso hoje eu passo. Né? Por exemplo, eu me converti há 16 anos e meio atrás. Então, qual que é a minha maior dificuldade hoje? A minha dificuldade hoje é de entender a igreja de hoje. Olha que não faz tanto tempo, né? Faz 16 anos e meio. E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração é o seguinte: a igreja de 2023, ela não vai ser a mesma igreja de 2043. Entendeu? Por quê? Existem coisas na Bíblia que são totalmente imutáveis. Elas não mudam, mas existem situações que você precisa se adaptar, né? E essas que se adaptam não são os fatores bíblicos, são os fatores culturais, entendeu? Então aquela questão assim, por exemplo, teve um tempo que praticamente todas as igrejas, as mulheres sentavam de um lado e o homem do outro, entendeu? Houve um tempo que todas as igrejas, a maioria das igrejas, as mulheres usavam véu. Hoje poucas igrejas mantêm o uso do véu, entende? Tinha uma época que todas as igrejas as mulheres não poderiam falar. E hoje, né, as mulheres elas já têm o seu direito de fala. Então, o que acontece? Mas algumas ainda vêm mantendo essas tradições, né? E essa minha igreja era uma delas, né? Que mantém ainda à risca tudo isso. Resultado, é uma igreja que se tornou uma igreja de anciões, né? Uma igreja que não tem jovens, não tem pessoas novas, não tem fôlego novo para dar continuidade nela. E assim, os anciões estão falecendo, estão, né, indo já, e a igreja vai acabando se tornando, digamos assim, uma igreja vazia. Entendeu? Essa questão de mudança é interessante porque tem um movimento até da Igreja Católica, né, que é assim, tão tradicional, às vezes mais engessada, né, a nível mundo, de mudanças, de ser uma igreja mais acolhedora. Sim. Até tem alguns comentários assim de ordenação de padres. O padre ele é ordenado, ele não pode casar, né? Sim. Já tem alguns estudos dentro da Igreja Católica para que possa ter padres ordenados que tenham esposas. Que tenham esposas. Então a igreja vai... Olha, se a Igreja Católica der um passo desse, a Igreja Católica ela vai parar de certa forma, não é que ela vai perder menos fiéis do que ela perde, né? Porque essa questão dos padres, do celibato, na verdade, é uma questão assim que seria se não fosse impositiva. Seria correto se não fosse impositiva. Porque a Bíblia Sagrada, ela não ordena o celibato do homem, do sacerdote. Muito pelo contrário, né? A Bíblia vai dizer lá em Timóteo que aquele que quer ser bispo, né, no caso, né, aquele que quer cuidar da igreja, que tenha uma esposa, que tenha filhos em sujeição e amor. Porque a estrutura familiar, ela foi criada por Deus, né? Homem e mulher, né? Casamento, foi uma estrutura criada por Deus. Então, assim, a melhor segurança que Deus pode dar para a sociedade é uma família estabelecida, porque quem criou a família foi Deus. E aí você vê a igreja, né, que cria uma ideia de que o homem tem que ter um voto de castidade. Com certeza, se eles fizerem isso, vai melhorar muita coisa para eles, né?